galerinha, bom, estamos iniciando aqui nossa primeira web class com o filme As Branquelas. Eu já tô até com a minha pipoquinha aí, já pegou a sua? Não, pô, tá dando mole. Bom, vamos lá. Para quem não conhece o filme As Branquelas, esse filme ele fala sobre dois agentes do FBI que eles são selecionados para acompanhar duas socialites americanas em um evento. Só que o que acontece? As socialites, quando percebem que eles vão acompanhá-las, a polícia vai acompanhá-las, elas decidem não ir no evento. E o que eles fazem? Eles simplesmente se disfarçam dessas socialites e vão para o evento. E aí é onde a confusão acontece. Bom, vamos lá. Vamos começar falando primeiramente sobre o nome do filme. Bom, o nome do filme no inglês americano, ou seja, no inglês original, é The White Chicks. Michel, o que é isso? The White, as brancas, né? E Chicks. Chicks é uma gíria americana para chamar a mulher de mina, de garota. Sabe quando a gente chama no Brasil, né, uma mulher de mina? É mais uma garota, não sei como é que se chama aí no seu estado, mas é exatamente isso. É uma gíria americana. Então, quando você pega essa combinação, se você for traduzir para o português, ao pé da letra, seria as minas brancas, as garotas brancas. É mais ou menos isso daí. Mas, Michel, por que quando a gente traduz para o português se torna as branquelas? Na verdade, você precisa entender que a linguagem é algo muito cultural. Se você traz um filme para o Brasil com o nome de As Minas Brancas, pô, quem vai assistir esse filme, né? O nome não chama atenção. Então, pensando nessa questão cultural, em como o título pode dialogar com o brasileiro, a maioria dos filmes, acredito que todos os filmes, eles passam por uma análise bem profunda do título. Quando você vê lá As Branquelas e vê as fotos, né, aquilo te chama atenção, aquilo dá vontade de você assistir. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que nem todo título em português é o título real do filme. Muita questão cultural é envolvida nessa questão, tá? Beleza, vamos lá. Antes da gente começar, outro ponto importante. Deixa eu comer minha pipoquinha aqui. Outro ponto importante. A gente não vai trabalhar o filme do início até o fim, frase por frase, porque senão a gente ficaria a eternidade aqui, tá? Então nós vamos trabalhar por blocos. Então nós vamos pegar o primeiro bloco, você vai assistir o filme, o primeiro bloco inteiro, e depois eu volto aqui com o quadro, tirando dúvidas, explicando o vocabulário, pronúncia, entrando a fundo na linguagem que vocês vão ser expostos durante esse bloco, beleza? Então vamos lá, se segura aí. Welcome to The White Chicks. Where's Manny? Tell him the ice cream man is here. ¡Manada! ¡Aquí, papi! ¡Ven acá! ¡Aquí, negrito! ¡Come! ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! ¡Huepa loca! ¡Huepa loca! ¡Huepa loca! ¡Freeze! ¡Hammer time! ¡Oh! 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 Hey! Can we get down to business? You got the money? Aquí. Go!
Guantanamera. Aira Guantanamera. Aira Guantanamera. Aira Guantanamera. Tell him, papi. He said that he's not gonna give you one red cent until you tell him what flavor the ice cream is. Vanilla. That's what you ordered. Tell him. Okay. Hey, Manolo. Yes. It's all about the Benjamins, baby. Bring the stuff. Reading the star. Arnold Schwarzenegger, come in here. He's funny like that. There's your ice cream. Un momento, mono. Tell him. I see, come. Dice, la. Eres macho, papi. I tell him, I say, Jesus. He say, FBI, you're under arrest. He's on the run. No, he ain't. You owe me $1. Hey, we gonna be waiting for him. Damn! Now I'm gonna bust your ass. Is that all your big ass got? All right, you two over here. Right now. You two over here. Right now. I swear I'll shoot both of Let me give you guys a little tip. See, if you're gonna operate outside the channels, you know, do the whole renegade cop thing, you might want to make sure that you get the right guy. Well, Chief, we almost had the guy. Our intelligence was just a little off. Just wait a minute. Intelligence. Look around you, Copeland. There's nothing intelligent about this. Now, I'm tired of your escapades. I want them to stop. The last thing I need is to be the laughing stock of the Bureau. And furthermore, Hold on. Hello? Baby, I can't talk. The Chief is chewing my ass right now. I gotta call you back, okay? Bye. Sorry, Chief. as I was saying, Gordon here. Yes, he is. It's for you. Thank you. Baby, I'm still with the Chiefs, but no, he's really not happy now. Oh, okay, I gotta go by. Thanks, Chief. You guys get this place cleaned up. I expect to have a full report on my desk tomorrow. Yes. Yes, sir. And in the meantime, I'm checking with the Bureau to see if they got any openings in Iraq. Okay, so much for a hot meal. Hey, baby. Don't hey, baby me. I can't believe you had me sitting here all night worried about you. All night? Baby, it's only 8 o'clock. Look, after work, me and Kevin, we went down to the bar and we just had a couple of drinks. I know. I called the bar. They said you left at 7:45. I checked MapQuest, Marcus. It only takes 6 minutes to get there from here. So if you got somebody on the side, Marcus, you need to tell me. Baby, listen to what you just said. MapQuest said it takes 6 minutes to get here. I got here in 8, which means there's 2 minutes unaccounted for. If I was cheating on you, don't you think I need more than 2 minutes? You know what? I ain't gonna deal with this. I'm tired, okay? I had a long day at work. I got shot at. See, that is exactly what I'm talking about. We don't communicate. Okay, fine. You wanna communicate? Yes. Come on. Let's communicate, okay? Okay. Let's start with last week. Last week.
You and I were supposed to go shopping together. We get to the mall. I buy this beautiful dress. I get my hair done. You don't say anything. I don't know. Maybe you just don't want to... Marcus! Did you hear me just now? Mm-hmm. Tell me what I said. I heard everything. You was communicating. Marcus, don't play with me right now. I am not in the mood. I cannot believe you came home late and then you started... Marcus! You are falling asleep again? I am talking to you. I was asleep, baby. I just closed my eyes and visualizing your words. Oh, really? Yeah. Visualizing. Mm-hmm. Well, why don't you paint me a picture of what I just said? Hold on. You know why? Because you are falling asleep again. Marcus! Marcus! Bom, agora eu estou aqui com o meu fiel escudeiro Quadro, tem muita coisa pra gente ver e eu vou precisar dele pra me ajudar e pra te ajudar a visualizar aquilo que eu vou te falar. Bom, você vai ver aí nessa primeira cena que o entregador, ele cumprimenta esses dois rapazes. Ó, esses dois rapazes são os dois agentes do FBI, eles estão ali se fingindo de latino-americano, um até fala meio espanhol com português, né, aquela coisa toda, até por isso não tá a legenda ali de algumas coisas que eles falam. Mas vamos analisar esse primeiro elemento. Aquele entregador, ele começa a cumprimentar os rapazes utilizando a expressão hey, hey. Cara, vamos lá. O mundo, os cursinhos, os professores de inglês, eles vão te ensinar que cumprimentar pessoas é utilizar o hi, é utilizar hello. Olha só, não tem nada de errado no hi, não tem nada de errado no hello. A questão é, você não vive cumprimentando as pessoas somente com hi, hello. O nosso objetivo aqui é expandir o seu vocabulário e ver que atrás do hi, hello tem muita coisa importante. Então vamos lá, vamos começar por onde todo mundo começa, né? Vamos entender o que é o hi, o que é o hello. Bom, primeiramente, quando você utiliza hi, você está utilizando uma maneira de cumprimentar outra pessoa informal. É isso mesmo. Procure utilizar hi para questões mais informais ou neutras, tá? Se você está numa situação neutra, onde você não precisa ser nem informal e nem formal, você pode utilizar hi. Se você estiver conversando com amigos de uma maneira muito informal, você pode utilizar hi também. Não tem problema nenhum. Agora, se você vai para um encontro formal, vamos imaginar que você vai para um encontro com algumas lideranças políticas do seu país. Poxa, cumprimentar essa pessoa com hi, né? Não vai soar muito interessante. Então você precisa aumentar um pouquinho o seu nível de formalidade e aí eu te oriento a utilizar hello, tá? O hello vai fazer a outra pessoa entender que você está sendo um pouco mais formal. Bacana? Então, primeiro ponto, hi, hello, formal, informal, não é só jogar a palavra, é entender o que está por trás dessas palavras. Bom, mas na cena aí você vai ver que o cara utilizou o hey, tá? É muito interessante, porque olha só, a língua, o mais maravilhoso do idioma, da língua, é que ela é muito dinâmica. É por isso que eu falo para vocês, cara, você precisa entender qual é o papel da gramática na língua, porque se você ficar focando na gramática, cara, você vai falar um inglês ou até mesmo um português, cara, de outro mundo. Você precisa entender que a língua, ela varia, ela tem a ver com as suas escolhas, ela tem a ver com contextos. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eles não se conhecem. A tendência era que aquele entregador utilizasse o quê? O quê? O hello. Eles não se conhecem, é uma relação ali de compra e venda, né? Uma entrega de um produto, ele deveria utilizar o hello. Mas por algum motivo, ele escolheu utilizar o hey. E aí se você vai naquela linha, ai meu Deus, eu tenho que utilizar isso para isso, aquelas regras, né? Todas condensadas ali para você, cara, você vai falar até o inglês, mas o inglês extraterrestre, o inglês onde você não consegue se expressar da forma que você quer. Então vamos lá, vamos entender isso daqui. Ele utilizou o hey. O hey é mais informal que o hi. O hey é mais informal que o hi. Então, ele utilizou algo muito informal para falar com uma pessoa numa situação que deveria ser um pouquinho
mais formal. Entende aí a questão das escolhas? Essa foi uma escolha dele, né? Talvez pela forma que o cara estava vestido, pela maneira do cara, ele optou por ser mais informal. Então ele trabalhou a informalidade ao invés da formalidade utilizando o hey. Então vamos lá. Muito informal, hey. Neutro, informal, neutro, hi. Formal, hello. Mas não é só isso, tem outras formas de você cumprimentar pessoas. Olha só, vamos lá. Veja isso daqui, ó. What's up? Ah, já te esclarecendo, esse aplicativo que você usa não se chama WhatsApp, ele se chama WhatsApp. Ó, o som de E, esse E aberto com A, ó. WhatsApp, 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 ok? Não WhatsApp. WhatsApp é um cumprimento. Esse cumprimento aqui também é bem informal, tá? E você pode utilizá-lo quando você está andando na rua, você está vendo uma outra pessoa passando por você, e aí você quer cumprimentar a pessoa, só que você não espera uma resposta, você só dá aquele qual é? Tipo, e aí, beleza? Aqui na nossa região, aqui no Rio de Janeiro, a gente fala muito isso. E aí, beleza? Antigamente, na minha infância, a gente falava qual é, né? É mais ou menos esse WhatsApp, tá? A pessoa não tem a necessidade de te responder. Você tá passando na rua, WhatsApp, man, WhatsApp. É isso, tá? Beleza. Bom, então nós temos aqui hey, hi, hello, WhatsApp. Vamos lá. A gente pode também falar algo um pouco mais profundo, né? Aprofundando um pouquinho mais. How are you doing? Aqui já é um cumprimento pergunta, tá? É quando você cumprimenta a pessoa e ao mesmo tempo você está fazendo uma pergunta, que você quer que a pessoa te responda alguma coisa, né? Esse how are you doing é o mesmo que how are you? Só que a vida aí te ensina o how are you, né? Você quer perguntar como a pessoa tá, e aí, como é que você tá? Como vai você? As pessoas te ensinam que você deve falar how are you. Mas o how are you doing é muito comum, tá? É a mesma coisa que how are you, só que o how are you doing é bem mais informal, enquanto o how are you ele é mais neutro para formal, tá? Então, how are you doing? How are you? Você também pode utilizar, que é muito comum. Gente, tudo isso que eu estou falando é linguagem comum. É isso daqui que as pessoas falam, tá? Não é esse mundo que você aprendeu, não. Isso daqui é o que você tem que colocar em prática para falar o inglês da vida real. Então, vamos lá. How is it going? How is it going? É a mesma coisa que how are you, só que informal também. Mais informal que o how are you doing. Mais informal que o how are you doing. Bom, vamos lá. How are things? A mesma coisa que how are you, também bem informal. How are things? É como se, como estão as coisas? Outra. How have you been? How have you been? Também muito comum. É como se fosse tipo, como você tem estado, né? Cara, esse é o inglês da vida real. Não é isso daqui, ó. Hi, hello, tá? Isso é o que a gente vai trabalhar nessas nossas web classes. Você precisa entender o que está por trás da língua e aquilo que de fato as pessoas falam na vida real. Bom, beleza. Aprendemos aqui os cumprimentos e logo depois do cumprimento, nessa cena aí, você vai ver que ele vai utilizar essa expressão aqui, ó. Isso. Can we get down? Can we get down to business? Bom, eu quero te explicar um pouquinho sobre essa expressão aqui, ó. Can we get down to? Can we get down to? Bom, você utiliza essa expressão, can we get down to, para falar, na verdade, pedir para a pessoa com quem você está falando para ir direto ao ponto,
Tá? Vocês estão falando ali, você pode perceber na cena aí que os caras estão viajando, né? Aí o cara, can we get down to business? A gente pode ir direto para o negócio? Ele utilizou aqui o complemento business, que significa negócio, mas poderia ser qualquer outra coisa. Can we get down to the subject? A gente pode ir direto ao assunto? Can we get down to our conversation? A gente pode ir direto para a nossa conversa? Tá? É uma expressão também muito bacana e muito comum. Can we get down to? Vamos lá, vamos dar sequência. Tell him, papi. He said that he's not gonna give you one last cent until you tell him what flavor the ice cream is. Vanilla. That's what you ordered. Danny. Okay. Hey, Manolo. Yes. It's all about the Benjamins, baby. Bom, enquanto você estava assistindo aí, eu já apaguei o quadro aqui, tá? Pra gente ter mais espaço para continuar o nosso conteúdo. E eu quero fazer um link com ainda a outra cena que você assistiu. Não ia dar para colocar tudo aqui no quadro. Então vamos lá. Perceba que ele vai utilizar uma frase muito interessante. Muito interessante. Got the money. Isso daqui, curso de inglês não vai te ensinar, tá? E muitos professores de inglês não vão te ensinar, tá? Não tô falando mal de ninguém, tá, gente? Mas eu tô falando o que eu vivi, o que eu vejo aí, tá? São mais de 10 anos, na verdade, mais de 11 anos lecionando, preparando alunos e professores. Eu sei o que estão ensinando e sei o que não estão ensinando e sei que muita coisa está fora do inglês da vida real e por isso muitas vezes você estuda inglês e quando vai para a vida real você bloqueia, você não consegue se comunicar porque você aprendeu um inglês que não é o inglês de verdade. Preste atenção nessa frase aqui. O cara, ele fez uma pergunta e onde você estudou, se você for aí na internet, provavelmente tudo que você lê vai falar que quando você faz uma pergunta, você tem que ter ali o verbo auxiliar, né? Que quando você faz uma pergunta em português, você só mexe com a entonação, mas quando você faz a pergunta em inglês, você tem toda uma estrutura, né? Então vamos entender isso daqui. Primeiro ponto, ele utilizou uma frase afirmativa normal, sujeito, a pessoa, o verbo e o complemento, normal, uma frase afirmativa, só que ele usou uma entonação de pergunta e ele de fato estava fazendo uma pergunta. Então ele utilizou a maneira do português de fazer perguntas, né? E a gente entende que na gramática inglesa isso está errado. Vamos lá, vamos entender. Michel, então de acordo com a gramática inglesa, como que a gente deveria fazer essa pergunta aqui? Essa pergunta deveria ser assim, ó, de acordo com as regras. Have you got the money? Michel, o que significa essa frase? Ah, você pegou o dinheiro? Cara, ouviu aí, ó, o meu WhatsApp ele acabou de tocar. Deixa eu tirar aqui. Ó, tocou de novo, mas vamos lá. Daqui a pouco eu respondo. Bom, vamos lá. Então, have you got the money? Você pegou o dinheiro? Ó, uma frase no passado. Você pegou o dinheiro? E aí você deve estar se perguntando, mas Michel, o passado não é did? Por que você não colocou did? Você colocou aqui o have. Bom, vamos lá. O have, ele é um tempo verbal, ele é na verdade um auxiliar para um tempo verbal chamado present perfect. Tá vendo que eu não gosto de ficar falando de gramática para não te confundir, mas calma aí, você vai entender isso daqui logo logo. Vamos lá. Quando eu falo have you got, ao invés de did you get, eu não uso did e uso have, é porque eu não estou especificando quando a pessoa pegou dinheiro. Eu não estou perguntando o dia que a pessoa pegou dinheiro. Eu não estou falando assim, ó. Ah, você pegou dinheiro ontem? Então veja bem, quando eu especifico quando a ação está acontecendo, aí sim eu tenho que utilizar o did. Seria did you get the money? Tá? O verbo aqui volta para a sua forma infinitiva. Did you get the money? Aí sim, aí eu tenho que colocar o dia. Did you get the money yesterday? Você pegou o dinheiro ontem? Aí beleza, tá tranquilo. Só que aqui eu não estou falando de quando.
Então não posso utilizar o did, o simple past. Eu tenho que utilizar o present perfect. Então a estrutura se torna have. Auxiliar, sujeito you, o verbo no past participle. Então eu tenho aqui o complemento. Essa é a estrutura gramatical correta, tá? Se você for ler os livros de gramática, é isso que vão te ensinar. Mas, como eu disse para você, o que deixa a língua, né, o charme da língua é que ela é dinâmica, é que ela muda, é que ela é um organismo vivo. Então o cara optou por fazer uma escolha diferente. Tá? Ele deixou um pouco a gramática de lado, ele já entendeu que estava numa situação informal, lembra da explicação anterior? Informal, então ele optou por uma construção informal. Ele simplesmente desrespeitou a estrutura, ele só falou a expressão e utilizou uma entonação de pergunta. Então ele falou, you've got the money? You got the money? Ao invés de have you got the money? Ah, era minha esposa que estava me mandando mensagem. Amor, te amo. Tá, agora eu quero fugir um pouco do contexto, tá? Esquece isso daqui, do contexto do filme. E eu quero te explicar uma outra utilização dessa expressão, have you got, ou então you have got, tá bom? Fique atento a isso, porque isso é muito importante, é muito utilizado no inglês da vida real. Bom, esquece isso daqui, vamos lá. I have got. Pam, pam, pam. Bom, então eu tenho aqui I have got e um complemento que depois a gente vai trabalhar isso. Essa frase na afirmativa tá ok. E agora na interrogativa, vamos lá. Have you got? Poderia ser have I got. Mas como a gente não faz pergunta para si mesmo, né? Seria uma pergunta de maluco. Então estou colocando aqui uma pergunta para uma outra pessoa. Have you got? Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Essas expressões, elas podem significar o mesmo que I have na afirmativa ou do you have na interrogativa. Vamos lá, gente. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo prático. Eu posso falar que eu tenho cabelo preto e falar isso da maneira mais simples, como você deve ter aprendido aí. I have black hair. Essa é a maneira aí tradicional, né? Todo mundo ensina isso. I have, eu tenho, né? Enfim. Só que, se você quer dar um charme ao seu inglês, se você quer chegar na frente de um americano e falar, pô, cara, eu falo inglês, né? Se você quiser chegar lá na sua entrevista de emprego, mostrar para o entrevistador que o seu inglês não é meia boca, esse inglês intermediário que todo mundo fala, eu quero ter inglês intermediário. Se você quer mostrar que você fala inglês, cara, use isso daqui, use isso daqui. Ó, já estou economizando uma grana sua de graça. Você deve estar aí sentado, deitado ou deitada, assistindo essa aula. Cara, você não está gastando um centavo por isso. Usa isso daqui. Olha só. Ao invés de você falar I have black hair, fala isso daqui, ó. I have got black hair. Vai um pouquinho além, ao invés de falar I have got black hair, contrai I've got black hair. Pô, essa daqui então, ó, na linguagem falada, na linguagem do dia a dia, essa é campeã de uso. I've got black hair. Então, o que significa isso? A mesma coisa que I have. Pensa em qualquer coisa que você fala com I have. Vai lá. I have a car, né? Esse basicão aí, ó. Tem um carro. I've got a car. I've got black hair. I've got black eyes. Isso é o inglês bonito. Isso é lindo, cara. Cara, quando eu vi uma vez um aluno meu de básico fazendo uma apresentação, porque básico todo mundo é I have. Cara, quando eu vi ele falando I've got black hair, I've got... Cara, eu falei, esse cara entendeu. Cara, minha alma lavou.
Por quê? Eu vi que as pessoas entenderam o que eu estava falando. E é isso, gente, é isso, pelo amor de Deus, use isso, tá bom? Beleza. Então você fala que I have black hair, I have got black hair ou I've got black hair. E se você quiser usar na interrogativa, é só você fazer o que o cara fez aqui, ó. Have you got black hair? Have you got black hair? Você tem cabelo preto? Have you got a car? Você tem um carro? Cara, isso é lindo, cara. Um aluno de inglês falando isso é perfeito. Bacana? Bom, então agora a gente pode ir para o conteúdo. Ah, não vou. Eu tenho que falar isso para você. Eu tenho que falar isso para você antes da gente ir para o próximo conteúdo. Vamos lá. Perceba que quando eu falo... cadê? Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. I've got a car. I've got a car. Perceba o seguinte. Quando eu falo esse got e junto ele com a, eu não falo I've got a car. Cara, galera, eu não sei se você está conseguindo enxergar aí, mas se você não estiver enxergando aqui, eu vou colocar a legenda aí que fica mais fácil para você visualizar, beleza? Então vamos lá. I've got a car. Eu não falo assim, I've got a car. Eu conecto. Perceba como fica esse som de got a. Ele fica gotta. I've got a car. I've got a car. I've got a car. Entendeu? Então, sempre que você tem uma consoante e uma vogal, uma após a outra, você faz o que nós chamamos na técnica, né, de connected speech. Ou seja, você conecta. E aí, por isso, muitas vezes você não entende o nativo falando. Porque quando ele faz essas conexões, o som muitas vezes muda. Então, o got com a vira gotta. I've got a car. Percebe? Tá? Isso é muito importante, mas isso a gente pode trabalhar em outros momentos falando de pronúncia, mas eu não poderia deixar isso passar, porque é muito importante. Então agora a gente pode ir, de fato, pro próximo conteúdo, para a próxima parte do episódio. Deixa só eu apagar esse quadro aqui, beleza? Só um minutinho. Voltei agora, aproveitei para trocar também a caneta, você vai ver que agora eu vou escrever, vai estar preto, tá? Bom, vamos lá, agora você vai entender algumas questões desse período aí que você assistiu, dessa segunda parte. A gente vai trabalhar bastante vocabulário, que é um vocabulário básico, mas não básico para você, tá? Você pode ser avançado, você pode achar que você fala inglês fluente, mas vai ter coisa aqui que eu vou falar para você, você não vai fazer ideia, tá? E por isso a nossa web class. Bom, vamos lá. Você vai perceber que uma expressão utilizada por eles foi a expressão gonna. O que significa gonna? Gonna é a junção de going to. Tá? O que significa going to? Vamos lá, para uma expressão. I am going to work tomorrow. Bom, eu estou falando que eu vou trabalhar amanhã, tá? I'm going to work tomorrow. Eu uso going to, inclusive tem um conteúdo sobre isso num carrossel meu lá no Instagram, acho que é um carrossel. Não, é um carrossel. A diferença de will and going to, e eu falo justamente isso. O going to você utiliza quando você está planejando algo que vai acontecer no futuro. Planejamento. Bom, perceba, eu estou dizendo que eu vou trabalhar amanhã. Eu estou falando isso no sentido de planejamento. Eu estou me planejando para trabalhar amanhã, tá? Se é uma coisa que vem na minha cabeça na hora, que não é um plano, eu não vou utilizar o going to, eu vou utilizar will. I will work tomorrow, tá? Então, você pode utilizar o going to e você pode utilizar o gonna, que é a mesma coisa, só que não utilize o gonna se você estiver numa situação formal. A gente entra de novo aí na questão da formalidade, tá? O gonna é para informalidade. Você fala isso com amigos, você fala isso
né? Geralmente com parentes, mas numa situação mais formal, eu te aconselho o going to. Mas, como eu disse para você, a língua é dinâmica, são as suas escolhas. Se você está falando com uma autoridade e você sabe que aquela autoridade, apesar de estar numa situação formal, uma pessoa super engraçada e informal, e você quiser usar o gonna, tá valendo, meu amigo. Tá valendo, minha amiga. É você que escolhe o que você usa. Isso é ter independência, autonomia com o idioma. Bacana? Beleza. Bom, vamos lá. Uma outra frase interessante que ele falou foi utilizando a expressão red cent. Red cent. Ele falou que ele não ia dar nem um centavo, acho que se eu não me engano foi isso. Que ele não falou que não ia dar nenhum centavo pro cara, enfim. Perceba que ele utilizou o cent, né, de centavo. Você pode voltar aí, tá, gente? Eu tô falando aqui, você pode voltar aí, a nossa aula é para isso, tá? Beleza, ele tá falando aqui do cent, que é um centavo, tá? Significa centavo em inglês. Só que ele não fala little cent. Geralmente, quando você fala no diminutivo, você usa a expressão little, né? Little. Aí o brasileiro é mestre nisso, né? Vou fazer um churrasquinho, vou fazer um bolinho, tudo é inha, né? Esse diminutivo geralmente é formado pelo little, tá? Em inglês. Só que ele não usa o little, ele usa o red. E aí é uma expressão, tá? Se você quiser, não, I'm not gonna give you a red cent, man. Tipo, eu não vou te dar nem um centavinho, tá? Utilize o red cent e não o little cent, ok? Beleza. E aí depois ele vai utilizar um verbo e eu queria... Cara, isso é muito interessante. Você tem dúvida nisso. Eu queria expandir isso, tá? Que são os verbos que transmitem a ação de falar algo, tá? Então vamos lá. Qual a diferença entre speak, say, tell and talk? Cara, ninguém vai te falar isso, ó. Tô economizando uma grana aqui para você e muitos anos de estudo, tá? Então vamos lá. Speak. Speak. Speak é o falar. Esse falar aqui é o falar generalizado, tá? É o cara que fala, mas não necessariamente o que ele está falando tem um conteúdo plausível ou relevante. Eu lembro na minha cidade que tinha um cara que o nome dele era Mariola, tá? Eu não sei se tem algum amigo meu aí conterrâneo que está assistindo isso daí. Se tiver, vai lembrar, tá? E ele andava na rua, Mariola, e ficava falando de Mariola, Mariola. Cara, o cara tava falando, esse é o speak, né? O que ele tava produzindo ali não era relevante, mas o cara tava produzindo um som, né? Uma comunicação verbal, ainda que irrelevante. Então, generalizado, speak, tá? O say, ele é um speak mais específico, tá? A gente tá agora meio que achatando essa curva aí, tá bom? Então, é como se você estivesse utilizando o speak, mas existe o conteúdo ali, tá? Você está falando algo que tem relevância. É o que nós chamamos do dizer, né? No português, tá? Quando você usa o say, é o dizer, e o dizer traz algo consigo de relevante ali no conteúdo. O tell, ele é utilizado quando você está falando de narrativas, ou seja, quando você está contando alguma história para alguém. Quando você, por exemplo, fala assim, let me tell you something, let me tell you what happened yesterday. Deixa eu te contar o que aconteceu ontem. Tá vendo? Esse contar, quando você está querendo transmitir uma narrativa para alguém, a gente utiliza o tell, tá? E o talk, geralmente é uma conversa de muito conteúdo, geralmente um diálogo, é o famoso conversar, aí é sentar na mesa mesmo e trocar ideia e ouvir a outra, e é essa conversa que nós chamamos de talk, beleza? Bacana, gente. Bom, vamos lá, uma outra expressão utilizada que eu achei bem interessante, it's all about. It's all about.
Eu não me lembro exatamente o que ele falou depois, tá? Mas a expressão é exatamente essa. Você dá uma olhadinha aí, volta, que eu tô aqui com você. Não tem como assistir o vídeo ao mesmo tempo e minha memória também não cabe isso tudo. Beleza, então vamos lá. It's all about. Você usa essa expressão quando você quiser falar que alguma coisa está relacionada a outra. Calma, vou te ensinar isso daí. Vamos imaginar, eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma série e a série se chamava assim, ó. It's all about fame. It's all about fame. Então, era uma série que falava sobre fama, eram pessoas famosas. E a série era toda sobre isso. Então, qual foi o nome da série? It's all about fame, ou seja, é tudo sobre fama. É tudo que está relacionado com aquela série é sobre fama. Então, se você quiser se expressar nesse sentido, é tudo sobre negócio, eu não gosto disso, não gosto de ir lá na casa daquela pessoa, porque só fala sobre negócio, é tudo sobre negócio, it's all about business. Entende? É uma expressão também bem interessante. Perceba mais uma vez, consoante com vogal. Então eu não falo it's all, não, eu falo it's all about. A mesma coisa aqui, ó, it's all about. Ok? Bacana. E depois eu queria te falar também algo aí que foi utilizado sobre a diferença de stuff para thing. Bom, o que é stuff? O que é thing? Thing e stuff são a mesma coisa, teoricamente, né? Coisa, é isso aí. Significa coisa. Sabe quando você fala, tem alguma coisa ali? É esse thing ou stuff, tá? Pega aquela coisa para mim. Thing, stuff. Agora, qual é a diferença? O primeiro ponto. Quando aquela coisa que você está falando, ela tem algum tipo de relevância, ou é uma coisa que você sabe o que é e é algo específico, e outra coisa, é algo que você pode contar, 1, 2, 3, 4, 5, você usa thing. Calma aí, você vai entender isso. Vamos lá? Agora, sabe quando você fala coisa, mas no sentido bem irrelevante? Qualquer coisa. Pega uma coisa aí. Perceba que você está falando de coisa, mas um tem relevância e o outro não tem nenhuma relevância. Esse coisa irrelevante, e que geralmente por ser irrelevante você não consegue contar. Se eu falar para você assim, pega qualquer coisa aí, conta isso daí para mim. Não faz sentido contar essa coisa. Tá entendendo? Então essa coisa irrelevante é o que nós chamamos de stuff. Any stuff. Tá? Esse stuff, essa coisa irrelevante. Agora tem coisa que você sabe o que é a coisa, né? Você sabe que tem 3 coisas ali, você está usando aquela coisa, então que coisa é essa? É o thing, tá? Bacana. Vamos lá, galera, vamos lá, tá ficando bom, vamos para o próximo. He said, FBI, you're under arrest. He's gonna run. No, he ain't. You owe me $1. Hey, we gonna be quick, bro. Damn! Now I'm gonna bust your ass. Is that all your big ass got? All right, you two over here. Right now, you two over here. Right now. I swear I'll shoot both of Bom, vocês viram aí que o agente do FBI, um deles, deu voz de prisão ao traficante, né? Ao suposto traficante. Você não vai ver aí porque eu cortei a cena, mas se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que esses caras que eles vão agora tentar prender e bater nos caras não são os traficantes.
Os traficantes vão chegar logo depois, também ali com a roupa parecida e querendo entregar ali o produto. Cara, eles estão viajando. Mas vamos lá para o que interessa. Bom, como que a gente fala isso, né? Como um policial fala isso? Você está preso. Isso em inglês é isso daqui, ó. You're, ou you are, a mesma coisa. Under arrest. You're under arrest, tá? Lembrando que aqui você tem, ó, consoante e vogal. You're under arrest. Você meio que pronuncia tudo conectado. Beleza? Uma outra expressão utilizada foi o God damn. God damn é aquela expressão bem informal, tipo maldito, né? Para não falar outras coisas. Então, assim, cuidado para usar o God damn, né? Qualquer situação que você usa isso, tá? Então, assim, soa mal, tá? Beleza. Bom, vamos lá. Uma outra expressão que é muito comum no inglês também é o over here, tá? Ou você pode falar over there. Here, aqui. There, lá ou aí, tá? Então, quando você coloca o over, você está dando um senso de que a posição ela é mais específica. É muito comum, gente, muito comum no inglês utilizar isso daqui, tá? Vamos lá. Beleza, outra expressão. Right now. Bom, now significa agora. Right now é exatamente agora. Você também está intensificando ou especificando agora. É mais ou menos aqui o papel do over, né? Então é muito comum também, gente, muito comum. Tudo isso que eu estou falando aqui para você, cara, é muito comum. Ó, pode estar acontecendo na sua cabeça o sentimento de que, cara, eu falo inglês extraterrestre. Mas é por isso que eu tô aqui, cara. A intenção é essa. É para te ajudar, cara. Eu não aguento mais. Ó, não dependo disso daqui, não precisaria estar aqui, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui, cara, para te ajudar. Eu não aguento ver as pessoas falando esse inglesinho, ou estudando, nadando e morrendo na praia, tá? Para falar um inglês que não existe, tá? É por isso que eu estou aqui. Conte comigo, continue acompanhando e no que precisar, pode contar. Let me give you guys a little tip. See, if you're going to operate outside the channels, do the whole renegade cop thing, you might want to make sure that you get the right guy. Well, Chief, we almost had the guy. Our intelligence was just a little off. Just wait a minute. Intelligence. Look around you, Copeland. There's nothing intelligent about this. Now, I'm tired of your escapades. I want them to stop. The last thing I need is to be the laughing stock of the Bureau. And furthermore, Hold on. Hello? Baby, I can't talk. The Chief is chewing my ass right now. I gotta call you back, okay? Bye. Sorry, Chief. as I was saying, Gordon here. Yes, he is. It's for you. Thank you. Baby, I'm still with the Chief. No, he's really not happy now. Oh, okay, I gotta go by. Thanks, Chief. You guys get this place cleaned up. I expect to have a full report on my desk tomorrow. Yes. Yes, sir. And in the meantime, I'm checking with the Bureau to see if they got any openings in Iraq. Bom, vamos lá. Teve um momento que ele utilizou essa expressão aqui, ó, little tip. Foi acho que é o xerife, né? Lá nos Estados Unidos eles têm essa cultura de chamar de xerife, né? Foi o chefe ali dos agentes, tá? Ele chegou ali de maneira meio irônica, falando que, não, se vocês forem para uma ação, eu acho que vocês têm que saber, né? Tipo, quem são as pessoas certas. Era mais ou menos esse o contexto aí. Beleza. E aí, o agente, ele fala isso daqui, ó. Little tip, little tip. Lembra da explicação do little que eu dei lá?
de tipo diminutivo, agora ele está entrando aqui no diminutivo. Então ele está diminuindo o quê? O tip. E o que é tip? Dica. Dica. Então o que ele está querendo falar? Uma dicasinha, né? A little tip. Outra expressão utilizada ali pelo xerife, né? Pelo chefe dos agentes, foi a expressão might. Eu já expliquei essa expressão, tem na verdade um vídeo de 1 minuto aí no meu Instagram, onde eu explico não somente o might, mas o may e também o will, e faço a diferenciação deles em 1 minuto. É um vídeo de 1 minuto, bem simples para que você entenda as diferenças, tá? Mas eu vou revisar aqui com você. Vamos lá, pelo menos o might, ok? Vamos lá. O might, ele é utilizado para falar de probabilidade. Ok, quase que não deu. Beleza. Porém, você fala de uma probabilidade muito remota. Às vezes eu gosto de colocar números, porque tem muitas pessoas que conseguem entender melhor por números, tá? Então é como se você olhasse para algo que tivesse uma probabilidade de uns 25% de chance de acontecer. 25% é uma probabilidade pequena, né? Então, se você, por exemplo, vamos pegar o contexto de hoje. Hoje o dia ele está maravilhoso, está um dia bem ensolarado aqui, inclusive. A probabilidade de chover hoje é muito pequena. Eu diria que é uma probabilidade de 25%, né? Não necessariamente precisa pensar na matemática, tá, gente? É só para ilustrar, ok? É uma probabilidade remota. Então, o que eu posso falar sobre a possibilidade de chover hoje? Vamos lá. It might rain today. Ou seja, it might, a probabilidade de chover hoje, no dia de hoje aqui, ó, today, é muito pequena. Então, might vai indicar que a probabilidade pequena, eu tenho aqui o verbo e eu tenho aqui o complemento, tá? Mas, Michel, por que você colocou esse it aqui? Eu não poderia falar might rain today? A probabilidade de chover hoje é pequena? Existe uma pequena probabilidade de chover hoje? Não poderia falar assim? É aí que está o problema. No português, é muito comum a gente usar frases sem sujeito. E se eu não me engano, tem um vídeo sobre isso também no meu Instagram, um vídeo de 1 minuto falando sobre isso. No português, a gente pode usar frases sem sujeito. No inglês, a gente não pode. Eu vou te explicar, segura aí que você vai entender isso daqui. Veja bem, no português eu posso falar assim, ó, vai chover. O que vai chover? A gente não sabe o que vai chover. Tipo, a gente não fala ali na frase o que vai chover. O que vai chover? É o tempo que vai chover. Mas a gente não fala o tempo vai chover. Isso só até estranho, não é verdade? No português você pode excluir, eliminar, ocultar esse sujeito e está tudo certo. Agora no inglês isso não pode acontecer. Então veja bem, se eu estou falando que vai chover, a probabilidade de chover é pequena, tá. Eu não estou falando de uma pessoa, então eu não posso utilizar o sujeito I, eu não posso utilizar o sujeito you, eu não posso utilizar he, she, eu não estou falando de uma pessoa, tá? Então, se eu não estou falando de uma pessoa, que a pessoa não pode chover, sobre o que eu estou falando? Estou falando do tempo. Quem chove é o tempo. Então, no inglês, eu preciso deixar esse tempo explícito na frase. Caraca, Michel, é isso mesmo? É isso mesmo. Só que você pode fazer isso de uma maneira mais bonitinha. Ao invés de você falar ali the weather, que é o tempo, né? The weather might rain today, e aí ficaria o tempo pode ser que provavelmente, muito remotamente, chova hoje. Você substitui esse weather por um pronome. Eu não gosto de ficar trazendo esses nomes gramaticais para não te confundir, tá? Mas o pronome são aqueles nomes que substituem as pessoas. Ao invés de eu falar Michel, eu falo eu. Eu é um pronome. Então, no inglês, quais são os pronomes? I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele e ela, quando você não está falando de pessoas, we, nós, you, vocês,
they, eles. Ah, então tem um pronome que eu utilizo quando eu não estou falando de pessoas, que é o pronome it. Então, para eu não falar o tempo, provavelmente, ou existe uma pequena probabilidade de chover hoje, eu vou falar it might rain today. Eu vou substituir o tempo pelo seu pronome correspondente. E é assim que a gente cria frases em inglês, tá? Se você não falar dessa forma, vai soar muito errado e gritante, tá? Gritante. Então, pega essa dica, essa é muito importante para você. Não deixa de me falar se você entendeu isso, tá? Coloca aí no comentário, porque é muito importante que você entenda. Se você não entendeu, eu vou gravar um outro conteúdo só para falar disso para você entender, com vários outros exemplos, tá? Mas se você entendeu, ótimo, tá bom? Se você quiser alguma outra coisa, é só colocar aí. Uma outra expressão muito interessante que foi utilizada, eu vou colocar aqui na tela, porque se eu colocar aqui no quadro, você não vai mais enxergar, porque já tem muita coisa. Tá? Que foi a expressão the laughingstock of the bureau. O que o chefe queria dizer? Ele fala, I don't want to be the laughingstock of the bureau. Se não me engano, foi exatamente isso que ele falou. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele não quer ser o babaca do escritório. Bureau significa escritório. E tipo, o the laughingstock significa o otário, o babaca. Então ele está dizendo que ele não quer ser o babaca do escritório. E por quê? Porque os agentes que estão sob a responsabilidade dele estão fazendo besteira, tá? Ah, e uma curiosidade. Uma outra forma de chamar policial em inglês é através da palavra cop. Lembra do Robocop? Robocop, então, é o robô policial. É isso aí, é o cop, ok? É muito comum também de se chamar no inglês. Bom, bacana. Então vamos lá. Deixa eu apagar esse quadro aqui primeiro, né, gente? Vamos lá. Apaguei. Bom, perceba aí que nessa expressão the laughingstock of the bureau, você encontra o verbo laugh. Laugh. Perceba, você não fala laugh, você não fala laugh, você fala laugh. É isso mesmo, um som de F no final. Laugh, ok? Que significa dar gargalhada, gargalhar, ou então gargalhada. Pode ser tanto um verbo quanto um substantivo. Bacana? Então vamos lá, uma outra expressão utilizada pelo chefe ali, foi a expressão therefore. Provavelmente, se você abrir os livros de inglês, né, os gurus do inglês, eles vão falar therefore means an expression, a connector that expresses addition. Pô, cara, entendeu nada, né? Quase que eu mesmo não entendo. Bom, vamos lá. O que significa therefore? Além disso, é uma expressão para você adicionar mais informações além disso. Pronto, 5 segundos você já descobriu o que é. Beleza? Bom, um pouco depois, né, da conversa ali, tá rolando a conversa ali com o chefe e o telefone toca, cara. E aí o bicho começa a ficar pesado, o negócio começa a ficar tenso ali, porque quem é que tá no telefone? A esposa dele. Cara, é mais fácil você lidar com seu chefe nervoso que a sua esposa nervosa, né? Quem nunca passou por uma situação apertada que a sua esposa te liga na hora? Parece que elas têm um sexto sentido, né? Mas isso é para ajudar, né? Nossa esposa é muito próxima, né? Quem é casado aí, que tem um marido também, né? Que se dá bem, certamente vocês têm uma conexão bacana. E foi o que aconteceu ali na hora que o bicho estava pegando, a esposa liga, parece que estava sentindo, né? Minha esposa, amor, ó, te amo, tá? Minha esposa é assim, cara, tem um sexto sentido e tá sempre do meu lado para me ajudar. Mas vamos lá, vamos entender aqui o que ele fala quando ele atende a esposa. Ele fala assim, ó, baby, I can't talk. Cara, a primeira coisa que eu queria que você observasse aqui. Você tem duas palavras, uma após a outra, onde você tem uma terminando com T e a subsequente iniciando com T.
Ó, falei bonito, né? Subsequente. Esquece isso, galera. É uma depois da outra, tá? Então, vamos lá. Você tem uma depois da outra, só que ambas começam com T. Cara, a posição do T na sua boca, tanto para can't quanto para talk, é a mesma. Então, você não precisa falar can't, levar a língua para tocar no céu da boca e depois baixar a língua e levar a língua de novo para falar o talk. Não, gente. Você fala um T só, pelo amor de Deus. Não é esse inglês cangaceiro que você vai falar aqui não, cara. É o I can talk, é um T só. Pô, Michel, mas será que as pessoas vão entender can ao invés de can't? Contexto. Isso acontece no português, no inglês, no espanhol, no francês. Acontece em toda a língua. Muitas coisas que você fala, elas são entendidas pelo contexto. Porque os sons, eles são muito parecidos. Palavras têm vários significados diferentes, a mesma palavra. E como é que você descobre isso? Através do contexto. Isso é completamente natural. Cara, confia no que eu estou falando. Pronuncia como um T só, tá? Pronuncia como um T só, que ninguém vai te desentender por causa disso, ok? Beleza, vamos lá, vamos dar sequência, Bora, time! Bom, vamos lá. Uma outra expressão, cara, essa daqui eu vou passar rápido, né? Porque é pesado. Vamos lá. Ele falou que o chefe dele estava showing, acho que ele falou isso, tá? Chief is showing my ass. Cara, tira a sua conclusão. Chewing significa mastigar. Ass significa traseiro, seu traseiro, é isso aí, é para não falar outra coisa, né? E o my significa meu. Então, ó, passa rápido, já entendeu, vamos pro próximo. Uma outra expressão é gotta. Ah, esse daqui eu gostaria de explicar com um pouquinho mais de detalhe. Lembra do... Ai, coceira nas costas. Ai, ok. Lembra do have got? Lembra? You have got black hair. You have got a car. Lembra disso? Que have got significa o mesmo que o have, né? Mas de uma maneira muito mais natural do inglês. Existe uma variação desse have got que eu queria te chamar a atenção agora, e presta muita atenção nisso porque é muito comum. O primeiro ponto é que isso daqui você vai utilizar no inglês informal. Tá? Isso daqui não é uma linguagem formal. O que é esse bendito gotta? Tá? Perceba, eu tenho uma influência americana, então vou sempre falar gotta. Tá? Se você tem uma influência britânica, do inglês britânico, você vai achar o meu sotaque diferente, tá? Mas é porque eu tenho toda a influência americana no meu sotaque, tá? Provavelmente o britânico vai falar gotta. Se for falar essa palavra, vai falar gotta, vai pronunciar o T mesmo, tá? Bom, vamos lá. O gotta é a expressão de have to. Cara, tá coçando muito minhas costas, o que tá vendo? Tá. Have to. Beleza, o que é have to? Have to você utiliza para expressar necessidade. Por exemplo, eu tenho que ir ao médico. I have to go to the doctor. Eu tenho que tomar remédio. I have to take the medicine. I have to take the drugs. Tá? Sempre have to vai expressar a sua necessidade. Então, se você quiser soar mais inglês, mais natural, aumentar o seu nível de linguagem, você pode utilizar, ao invés do have to, utilizar o famoso gotta. Eu tenho que ir ao médico. I gotta go to the doctor. Então você usa a pessoa, I, gotta, o verbo, go, e o complemento, to the doctor, ao médico. Pronto. E você mudou o seu nível de linguagem e expressou da mesma forma, de uma maneira um pouco mais casual e informal. Beleza? Tá. Então agora, para a gente finalizar essa etapa aqui, nós vamos para a diferença de thank you para... Espero que você esteja vendo aí, tá? Se você não tiver, eu vou colocar na tela. Thank you e thanks. Pô, isso daqui você deve saber, né, cara? O thank you é o nosso obrigado, tá? E o thanks é o valeu,
Bom, pelo menos no Rio de Janeiro a gente fala, valeu, cara, né? Não sei como é que é isso aí na sua cidade, no seu estado, tá? É uma maneira informal de dizer thank you, mas ambos têm o objetivo de agradecer, tá? Agora você decide aí em que situação, qual colocação que você vai utilizar para a situação que você está vivenciando. Agora eu queria pegar desse conteúdo aqui mesmo e te apresentar 2 pontos. Primeiro é a pronúncia do TH. Bom, você vai ouvir o TH sendo pronunciado de 2 formas. Se você for entrar na teoria, você vai ter que entender o que é voiced e o que é voiceless, e eu não quero entrar nisso, que isso só explode a sua cabeça, e se você não quer ser professor, isso não serve de nada para você, ok? Preste atenção no que eu vou te falar. Existem 2 formas de pronunciar o TH. Uma delas, que eu confesso que não é a que eu vejo com mais frequência, é onde você sente o tocar da língua no céu da boca. Tipo, this. Ó, o toque, eu sinto o toque. This. Tá? Isso acontece, você está pronunciando o TH e sentir o toque da língua no céu da boca. A outra é que você não sente o toque da língua no céu da boca e aí fica complicado. Então vamos lá, eu vou te ensinar isso daí. Primeiro, para você pronunciar o TH, você vai ter que colocar a sua língua entre os dentes. Repara não, gente, então eu vou fazer mesmo. E soprar. Então vamos lá. Thanks. Perceba que a minha língua, você não escuta o barulho do T, não. Ó. Você escuta o sopro. Thanks. Ou então, thank you, né? Ou então, thank you. Em alguns momentos você vai se dar o luxo de mostrar, tá? Às vezes acontece, você vai estar falando rápido ali com alguém e você vai acabar mostrando o barulho da língua no céu da boca. Tudo bem, tá? Tudo bem. Continua treinando que você vai desenvolvendo essa habilidade. O que não pode acontecer é você não fazer a posição correta da língua entre os dentes e soprar e você pronunciar o som de T. Parece confuso, né? Mas para um nativo da língua inglesa isso faz muita diferença. Eles percebem isso de maneira claramente, tá? O que você tem que observar? Quando você estiver pronunciando, quando você estiver pronunciando TH, você precisa colocar a posição da língua entre os dentes e soprar. Se tocar no céu da boca, beleza. Mas o som, ele vai sair muito próximo do que é o da realidade. Tá me entendendo? Porque você colocou a posição da língua, tá? Da língua e os dentes na posição correta. O que não pode acontecer é você entender que isso daqui é um T. E aí você falar tank. Cara, tank, ou thank you, ou thanks, cara, tem nada a ver, tá? Não é esse som de T. Você pode até soar, mas desde que você coloque a posição da língua correta e da boca correta, tá? Tem gente que não consegue pronunciar esse sopro e fala com som de S ou com som de F. Thank, não é thank. Não é thank, é thank. Não é thank, não é thank, não é thank, é thank. Ok? Isso aí é um exercício para treino, gente. É você agora pegar palavras com TH, ouvir pessoas pronunciando TH. Cara, você bota no YouTube, você acha milhões de coisas, tá? E você tentar pronunciar da mesma maneira. Tá? Um outro ponto bacana aqui é, como eu disse para vocês, eu tenho uma influência do meu inglês americanizado. Então, por exemplo, uma palavra como essa daqui, can't, eu pronuncio exatamente como um americano, can't. Porém, um britânico não vai falar can't, o britânico vai falar can't. É como se esse "n" virasse um "o", tá? Não dá para, enfim, expressar aqui. Can't. Tá? Então, assim, se você quer entender um pouquinho mais sobre essas diferenças, essas nuances aqui do inglês americano, do inglês britânico, vai no meu Instagram,
Ou então você pode deixar um comentário aqui debaixo desse vídeo mesmo, só que no Instagram eu estou mais presente lá, eu consigo te responder mais rápido. E eu coloco também no link da bio ali do meu Instagram, onde você pode clicar e baixar. Às vezes eu coloco, às vezes eu tiro, tá? Que é o meu curso de Listening, é o Listening Turbo. Então, o que acontece? O que levou à criação desse curso? Esse curso ele foi desenvolvido para ajudar pessoas que estão tendo hoje o mesmo problema que eu tive no passado, que era de até conseguir falar inglês, mas quando eu sentava na frente de um filme ou ia falar com um nativo ou ouvir uma música, eu não entendia nada, cara. Essa era a verdade. Então, como eu percebi que muitas das pessoas com quem eu conversava e muitos das vezes até se tornavam meus alunos, eu percebi que todos tinham esse problema. Então, eu desenvolvi um curso para resolver esse problema, porque eu consegui resolver esse problema. Então, eu passei a compartilhar com as pessoas o que eu fiz para conseguir resolver esse problema. Então, se você quiser, você vai ter acesso a esse curso. E o módulo 4 desse curso é o módulo onde eu falo justamente sobre sotaques. É isso aí, eu ensino você a não só identificar, mas produzir o sotaque americano, o britânico e o australiano. Muita coisa que você não entende é porque você não está adaptado àquela sonoridade, àquele sotaque. Então eu resolvo todos esses seus problemas se você fizer o que eu te oriento ali. Então se você quiser, deixa a sua mensagem aí, ou então vai lá no Instagram e deixa para mim que eu vou te mandar, tá bom? Bacana. Bom, então trabalhamos aqui o que nós precisávamos. Vamos agora para a nossa próxima cena. E aí o bicho pega, que é a hora que ele chega em casa e encontra a esposa. Okay, so much for a hot meal. Hey, baby. Don't hey, baby me. I can't believe you had me sitting here all night worried about you. All night? Baby, it's only 8 o'clock. Look, after work, me and Kevin, we went down to the bar and we just had a couple of drinks. I know. I called the bar. They said you left at 7:45. I checked MapQuest, Marcus. It only takes 6 minutes to get there from here. So if you got somebody on the side, Marcus, you need to tell me. Baby, listen to what you just said. MapQuest said it takes 6 minutes to get here. I got here in 8, which means there's 2 minutes unaccounted for. If I was cheating on you, don't you think I need more than 2 minutes? You know what? I ain't gonna deal with this. I'm tired, okay? I had a long day at work. I got shot at. See, that is exactly what I'm talking about. We don't communicate. Okay, fine. You wanna communicate? Yes. Come on. Let's communicate, okay? Okay. Let's start with last week. Last week. You and I were supposed to go shopping together. We get to the mall. I buy this beautiful dress. I get my hair done. You don't say anything. I don't know. Maybe you just don't want to. Marcus! Did you hear me just now? Mm-hmm. Tell me what I said. I heard everything. You was communicating. Marcus, don't play with me right now. I am not in the mood. I cannot believe you came home late and then you started. Marcus! You are falling asleep again? I am talking to you. I was asleep, baby. I just closed my eyes and visualizing your words. Oh, really? Yeah. Visualizing. Mm-hmm. Well, why don't you paint me a picture of what I just said? Hold on. You know why? Because you are falling asleep again. Marcus! Marcus! Cara, olha esse início de conversa, eu acho isso fenomenal. Perceba que ele cumprimenta a esposa dele utilizando aquela expressão que a gente viu lá no início, né? Hey, ele fala, hey baby. Só que ela fala o seguinte, veja, don't, hey, aqui ó, don't hey baby me. Cara, olha que interessante. O cumprimento dele se tornou um verbo. Olha só, ele chega para ela e fala assim: oi, querida. Aí ela chega para ele e fala assim: não, oi, querida, me. Tipo, não me chame de oi, querida. Foi exatamente isso. Só que ela utilizou o próprio cumprimento como um verbo. Hey, baby. Don't hey baby me. Olha que interessante. No inglês, isso é muito comum. Muitas palavras se tornam verbos. E eu vou te mostrar alguns interessantes.
Ó, o Facebook virou um verbo. Facebook virou um verbo. Você hoje pode falar para uma pessoa, quando você chegar em casa, me manda uma mensagem no Facebook. Sabe como você pode falar isso em inglês? When you get home, Facebook me. Ó, Facebook me. Tipo, me Facebooka. É isso. Cara, o Facebook virou um verbo. Quer ver um outro? Google. O Google virou um verbo. Então você não fala mais pesquisa no Google. O americano ele fala Google the word. Tipo, googla a palavra. É mais ou menos isso, né? Ó, eu ainda não ouvi, mas eu falaria isso tranquilamente. Eu ainda não ouvi, mas eu falaria isso tranquilamente e certamente o americano não acharia estranho e nem deixaria de me entender. WhatsApp me. Tipo, me WhatsAppa. É mais ou menos isso daí, me WhatsAppa, me manda mensagem no WhatsApp. É isso, Facebook, Google, WhatsApp, isso tudo virou verbo. E o que ela está fazendo aqui é pegar simplesmente uma palavra e inventar um verbo dessa palavra. Como eu disse, a língua é dinâmica. Você precisa fazer suas escolhas, tá? Bacana. Vamos lá para mais uma expressão. Ela falou o seguinte, ela falou que ela fez o cabelo dela. Só que perceba, no português, aqui no Brasil, quem faz o cabelo nosso, quem corta o nosso cabelo é uma outra pessoa. Só que a gente fala que a gente fez o cabelo, eu cortei o cabelo. Só que não foi você que cortou, foi outra pessoa. No inglês isso não existe, você não fala que foi você. Você fala que foi feito por alguém. Então, o que ela falou? Se eu não me engano, ela falou I got my hair done. Tá? Foi alguma coisa parecida com isso daqui, mas isso não vai afetar a explicação, tá? Você pode falar isso de duas formas. I got my hair done. Ou você pode falar I had my hair done. Tá? Beleza. Então vamos lá. O que eu estou dizendo aqui? Que eu tive o meu cabelo, tá? Cortado ou feito. No caso dela, feito, né? Então ela não fala I did my hair. Eu não posso falar I cut my hair. Não. I had my hair done. I had my hair cut. Tá? Então essa é a estrutura. Você utiliza a pessoa. Você utiliza o verbo aqui no passado, o que vai sofrer a ação, no caso o cabelo, e você usa o verbo final no particípio passado. Mas não vamos entrar nessas questões de particípio passado, eu quero só que você entenda o conceito, tá? No inglês você não fala que você fez uma coisa que de fato você não fez, foi uma outra pessoa que fez para você. Beleza, então vamos lá, vamos dar sequência. Nessa conversa você vai ouvir a expressão wanna. Lembra do gonna? Gonna é a contração de going to, né? De maneira informal. Wanna também é a mesma coisa, de maneira informal, só que não é o going to, é o want to, né? Então se você quer falar want to de maneira mais informal, você vai utilizar wanna. É muito comum você ouvir gonna e wanna em música. Deixa eu ver se eu lembro de alguma aqui. Não lembro. Mas você encontra com muita facilidade. Beleza? Bom, vamos lá, vamos dar sequência. Ela fala o seguinte também, ó. I'm not in the mood. I'm not in the mood. Então você vai utilizar essa expressão I'm not in the mood toda vez que você quiser falar que você não está no clima, você não está bem para falar sobre alguma coisa, você não está com um humor muito bom, né? Então a expressão é I'm not in the mood, ok? E aí, gente, eu queria terminar essa nossa aula de hoje apresentando para vocês algo muito bacana, muito interessante. Eu não vou nem escrever, vou até deixar aqui a caneta do lado e eu vou colocar a frase aqui para você, ó.
Você vai ver que o rapaz, né, um dos agentes ali, eu esqueci o nome dele, não sei se é o Marcus, tá? Ele vai falar o seguinte, you was communicating. Só que a gente sabe que você não fala you was, você fala you were. Sabe aquele verbo to be que você fala que é chato, que você fala que aquele negócio enjoado? É o mesmo verbo to be que ele errou nessa frase. E sim, ele errou o verbo to be. Um nativo, um americano, um cara num filme, e eles não tiveram nem a preocupação de editar, de fazer a cena de novo, para que ele falasse corretamente. Michel, o que você quer dizer com isso? É por isso que eu falo para você que se você está estudando inglês, ou achando que você está no caminho certo pela quantidade de tempo que você passa estudando regras gramaticais, você está perdido, você está perdida. Não é assim que você fala inglês. Existem outras técnicas muito mais eficazes do que ficar horas estudando gramática. Você percebe aí um erro basicão de gramática que ele cometeu, mas isso não afeta a imagem dele, nem mostra que ele fala inglês de uma maneira ineficaz ou o inglês dele é ruim. É um nativo, é um filme. Se tem alguém que não quer cometer erro, é o diretor desse filme, mas nem por isso eles fizeram a cena de novo. Então, segura aí o que eu vou te falar. Se você até hoje focou os seus estudos em gramática, pare. Não é por aí, tá? Não é por aí. Existem outras formas de você melhorar o seu inglês. Eu te aconselho a acompanhar o meu Instagram, tá? Eu falo muito sobre isso ali, te dou muitas dicas e muitas orientações sobre isso no meu Instagram, tá? E o que eu quero também te alertar é que eu não estou fazendo apologia ao erro. Não é que agora você vai falar tudo errado e tá de boa. Veja, no português, no inglês, no francês, em qualquer lugar em que você estiver produzindo linguagem, você comete deslizes. Então a questão é, que tipo de erro você está cometendo? Você está cometendo um erro que nós chamamos na técnica, né, de fossilizado, aquele erro que você comete, está incrustado em você e você não consegue mais identificar, você erra aquilo grotescamente várias vezes, ou é aquele erro que eu chamo de erro social. Sabe aquele erro que se você falar alguma coisa da maneira correta, a pessoa vai até te estranhar? Porque, tipo, ninguém fala assim, dar-te-ei um presente. Cara, você tem que falar ali a linguagem do usual. E às vezes a linguagem do usual é a linguagem que comete um errinho, tá? É isso que está acontecendo nessa cena, gente. Então, assim, não se bloqueie pelos erros, pelos deslizes que você comete. Todo mundo comete erro, você comete no português e eles cometem também em inglês. A questão é que tipo de erro você está cometendo e se você consegue corrigi-los, se eles são deslizes ou se eles são erros fossilizados. E sobre isso o meu Instagram existe, o meu YouTube existe, então me acompanha para que a gente consiga resolver esses seus problemas, tá bom? Galera, foi um prazer estar aqui com você. Eu preciso muito do feedback de vocês sobre essa aula. Coloca aí nos comentários, vai no meu Instagram, deixa ali o seu comentário, né, o seu feedback para mim, porque se você não falar, eu vou entender que isso não funcionou, não foi bacana para você e a gente não vai dar sequência. Mas se você me der um feedback bacana, se você me falar que você quer mais continuar trabalhando dessa forma, eu vou ter o prazer de estar sempre aqui trazendo mais conteúdo para você. E se você gostou, eu queria que você me sugerisse. Você quer o quê? Que no próximo vídeo a gente continue com as branquelas, ou que você quer que a gente mude de filme, ou você quer que a gente pegue uma série, enfim, fique à vontade, eu estou aqui para ouvir e para te ajudar.